Vamos à leitura então? Vamos lá. A Assembleia dos Ratos. Quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconder aqui e acolá e fugir às pressas, que muitos deles nem saíam mais do esconderijo, com medo de topar com o bichano. Então, Ratistóteles, o rato mais sábio que havia ali, teve uma ideia. Qual será a ideia que ele teve, hein? Faremos uma assembleia para estudar o caso Miau. O caso Miau era, obviamente, o do temido gato Bigodes Brancos. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver Bigodes Brancos a muitos quilômetros de distância. Mas como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: "E quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato?" Foi um murmúrio geral. "Eu não." "Nem eu. Estou fora. Me esqueçam. Não estou a fim de virar petisco de gato." E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Falar é fácil, fazer é outra conversa. Gostaram? Às vezes alguns de vocês já até conheciam, né? Mas é sempre bom a gente relembrar boas histórias. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a fábula que a professora leu. Então, já sabemos que a assembleia é uma reunião, e aí nessa reunião tinham os ratos, né? Por que será que eles se reuniram mesmo? Porque eles queriam confraternizar, eles queriam homenagear algum rato. Foi por isso que eles se reuniram? Ou eles estavam com algum problema? Eles estavam com algum problema, e esse problema tinha nome, pelo, quatro patas e Mia, né? Qual era o problema deles? O gato de bigodes brancos, né? Então eles temiam, tinham muito medo deste gato e eles tinham que dar um jeito, né? Porque o gato não ia embora, não é isso que eles disseram aqui? Que o sonho deles, aqui nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver bigodes brancos a muitos quilômetros de distância. Mas o gato iria embora do nada, né? Não. Então o gato ia ficar por lá mesmo. Então eles já estavam convencidos disso, mas eles tinham que arranjar uma solução para quando que esse gato aparecesse, né? Não em cima da hora, mas um pouco antes, eles tivessem mais tempo para se esconder, para fugir. Não era essa a ideia? Só que aí alguém teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia que eles tiveram aqui? Um ratinho teve uma ideia brilhante, né? Talvez seja aquele que ergueu o dedinho lá que eu mostrei para vocês, né? Esse aqui, ó. Qual foi a ideia dele? A ideia foi todo mundo ficar escondido e nunca mais sair da toca. Foi essa a ideia?
Não, a ideia foi colocar um guizo no pescoço do gato, né? O que é o guizo? Vocês já viram um guizo, né? Tem uma cobra, não sei qual cobra que tem o guizo lá, que chacoalha, né? A gente até consegue saber que ela está chegando. Eu não me lembro mais que cobra que é. Mas o guizo não é nada mais do que um chocalho, né? Algo que faça um barulho, como se fosse um sininho, né? Então eles queriam pendurar isso no pescoço do gato. Então, quando o gato estivesse se aproximando, eles iam escutar o barulho e daria mais tempo ainda de fugir e se esconder. É uma ideia brilhante, não é? Uma ideia brilhante. Mas aí todo mundo aprovou a ideia, excelente ideia, mas aí tinha um outro problema. Qual era o outro problema? Quem iria pendurar este guizo no pescoço do gato? E isso foi levantada essa questão por quem? Pelo rato Casmurro. Pelo rato Casmurro, que estava onde? Em cima do caixote, né? Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou. Então a gente já sabe que é isso daqui, né? Aí ele perguntou: "Ah, legal, né? Mas quem vai amarrar o guizo no pescoço desse gato?" Aí mudou-se o rumo da conversa. Que rato que queria pendurar o guizo no pescoço do gato tão temido, né? Teve ali, como que fala, né? Pessoas que se prontificaram aí, né? Ratos, né? Tiveram ratinhos lá que levantaram a mão, não, eu vou. Nenhum, né? Eu não, nem eu, estou fora, me esqueçam. Não estou afim de virar petisco de gato. Então, esse que disse, não estou afim de virar petisco de gato, o que é que ele quis dizer com isso? Que ele não estava afim do quê? O que é petisco? Petisco é algo que a gente come, né? Então ele não estava afim de virar o quê? Comida. Ele não estava afim de morrer, não é isso a ideia? Muito bem. E assim terminou a Assembleia dos Ratos. Eles encontraram a solução para o problema? Ficaram na mesma, né? Sem solução para o problema que era o gato, correto? Então, a gente entende que eles vão continuar fugindo em cima da hora, né? Quando o gato estiver bem pertinho já. Bom, crianças, então essa é a fábula. Agora nós vamos analisar alguns aspectos desse tipo de texto, tá? Então, o que é a fábula? A fábula, ela é uma história também, tá? Assim como o conto de fadas, como a lenda, tá? É uma história. Só que a fábula, ela tem as características próprias dela, tá? Esse texto tem características próprias, tá? E quando a gente observa essas características, a gente então pode dizer, é uma fábula. Então, nós vamos olhar juntos para a fábula que a professora leu e vamos encontrando estas características, tá? Então, a primeira delas, desse texto, né? A primeira característica desse texto, desse gênero fábulas, é o quê? É que ele é curto, tá? Ele é curtinho, ele é breve, vocês viram? Rapidinho a professora terminou, ele é curto, essa história, tá? Tem fábulas menores ainda. Então, vocês viram que é uma historinha curta, breve, tá? Uma outra característica que nós podemos observar nesta fábula que eu li aqui é que a maioria das personagens, né? A maioria das personagens são animais. Então, uma ou outra fábula, você vai ver um ser humano, você vai ver um objeto, mas a maioria das fábulas são formadas por
animais. E esses animais têm comportamentos humanos, né? Rato fala? Rato não fala, quem fala é o ser humano, então já é um comportamento humano, né? Os ratos se reúnem para discutir algum problema, né? Também não. Então isso é comportamento de seres humanos. Então a fábula, as personagens, né, são na maioria das vezes animais, como nós vimos aqui nessa, são os ratos, certo? E um outro aspecto, né, que é só da fábula, é que no final, vocês viram no finalzinho, né, lá que a professora leu, sempre no final da fábula vai trazer o ensinamento, aquele ensinamento que eu falei para vocês, que o Esopo queria levar as pessoas através das historinhas, tá? Essas historinhas que eu falo é a fábula. Então, qual é o ensinamento aqui que o Esopo nos dá, né? Então, tá bem aqui explícito, né? Tá bem claro, ó. Falar é fácil, fazer é outra conversa. Então, esse ensinamento aqui, ele não está no corpo do texto, tá? Ele não pertence ao texto. Então, termina o texto, termina a narrativa, termina a história, depois, então, que é apresentado o ensinamento, tá? O ensinamento moral que a gente fala, tá? Então, com toda essa a história contada, que os ratos se reuniram para resolver o problema do gato, aí um ratinho teve uma ideia excelente, mas aí depois quem é que ia pôr em prática essa ideia, né? Então, com toda essa história contada, o que quis trazer de ensinamento para nós, né? Que falar é fácil, né? Ter as ideias é genial, mas e quem é que vai pôr em prática? Não é verdade, né? Às vezes a gente tem ideias mirabolantes, mas não tem iniciativa para pôr em prática, né? Então, por isso que fala que falar é fácil, mas fazer é outra conversa. Não é mesmo? Às vezes a gente tem ideia para o outro fazer, mas a gente mesmo não quer fazer. Não é assim? Então, crianças, essas são as características da fábula, tá? Então, vamos recordar rapidamente. Então, as características da fábula. É uma narrativa. A fábula é uma narrativa. O que é uma narrativa? É uma história que conta alguma coisa que aconteceu. Então, a fábula também é uma história, é uma narrativa, mas ela é curta, ela é breve, que os personagens, na maioria das vezes, são animais, né, com comportamentos humanos, e ao final desta história tem sempre um ensinamento moral, que quer nos ensinar alguma coisa de bom. Tá? Então, essas são as principais características desse gênero textual, fábula. Correto? Muito bem. Então, olha, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês o que nós acabamos de conversar, tá? Ó, o que nós acabamos de conversar. Acho que assim fica melhor. Então, pulou linha, fábula. Então, o que vem a ser a fábula? Uma narrativa, lá, história, curta, breve. Na maioria das vezes, os personagens, né, ou as personagens são animais e no final sempre traz um ensinamento moral, certo? Então, isso que é a fábula, este gênero textual. E mais adiante, pulando linha, o maior representante do gênero fábula é Esopo. Já contei para vocês um pouquinho sobre a vida dele. Certo, crianças? Bom, então agora nós vamos tratar um pouco. Eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, senão isso vai ficar muito extenso. Então, no próximo vídeo nós vamos tratar um pouquinho dos aspectos da narrativa, tá bom?